Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, mais um trabalho nosso aqui na web. E como sempre, agradecendo a vocês que dão like, a vocês que visualizam e vocês que compartilham os nossos vídeos. Já vamos para o vídeo 74 e são vídeos que alimentam o nosso conhecimento positivo e que favorecem o nosso córtex frontal, se eu não me engano. Estou pesquisando ainda sobre isso, depois eu vou fazer um vídeo sobre esse tema. Faz muito bem ao cérebro a gente estudar, a gente buscar coisas, conhecimento positivo, alimenta a dopamina, esse lance todo, mas depois eu vou fazer um vídeo para a gente aprender um pouco mais. E nesse vídeo de agora eu vou falar a vocês sobre 3 pontos, né, 3 assuntos bem legais, né, não só úteis para Enem, mas para provas aí escolares, mas também para o nosso próprio conhecimento, né, para a nossa própria intelectualidade. Eu vou falar aqui sobre Leonardo da Vinci, sobre Louis Pasteur, quem foi Louis Pasteur e qual a importância dele no mundo atual, e também sobre a Torre de Pisa, na Itália. 3 assuntos bem interessantes, bem diversos, né? E que nós vamos gostar bastante de abordá-los. Vamos começar logo falando sobre um dos maiores gênios, na minha singela opinião, um dos homens mais notáveis em ciência da história da humanidade, que recebeu o nome de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ele nasceu no século XV. Ele nasceu em 1452 na Itália e veio a falecer em 1519 na França. E ele, desde tenra idade, ele observava muito o mundo. Ele observava muito também o fundamento das coisas, né? A origem, ele buscava a origem, ele tinha uma curiosidade insaciável. E essa curiosidade, essa busca, como eu digo a vocês, pelo conhecimento positivo, o fez transformar-se em engenheiro, em anatomista, em músico, em um grande homem de ciência, matemático, e todas essas qualidades, né, qualidades profissionais, digamos assim, intelectuais, vieram exatamente da busca que Leonardo da Vinci tinha pelo conhecimento. Como eu digo no nosso trabalho, nos nossos vídeos, a busca pelo conhecimento construtivo. E hoje nós vamos falar sobre um Leonardo da Vinci, artista plástico, que pintou a famosa obra Mona Lisa, que é uma das obras de pintura mais famosas do planeta. Ele também foi um grande homem que fez máquinas voadoras, tanques, submarinos. Foi um grande anatomista, porque ele tinha um verdadeiro fascínio pela máquina humana, pela máquina do corpo humano. Então esse homem era e foi um dos grandes vultos da história da humanidade, veio na época do século XV, né, começando aí o período das grandes navegações, e ele levou para o mundo todo, vamos usar até uma palavra que está sendo muito gasta nos últimos dias, né, a questão do legado, levou esse legado de conhecimento e de facilitação para a humanidade. Ele foi um homem que teve também os seus mecenas, os seus patrocinadores, como a família Médicis, como Ludovico Sforza e o rei Francisco I. Foram pessoas que patrocinaram os grandes feitos de Leonardo da Vinci e que hoje nós desfrutamos de muita coisa boa, né, na nossa vida material, na nossa vida física, em decorrência desse grande gênio. Se vocês olharem direitinho a minha playlist, eu creio que eu fiz um vídeo todo falando sobre Leonardo da Vinci.
E de Leonardo da Vinci nós vamos para outro grande nome de ciência, desta vez voltado para a saúde. E eu fui pesquisar aqui a vida dele, a obra dele, eu achei fantástica, que foi o Louis Pasteur. O Louis Pasteur, ele nasceu na França no ano de 1822 e o seu trabalho também é de uma importância faraônica, porque ele justamente ele descobriu, a partir das suas experiências, que as doenças, que as enfermidades, que as chamadas infecções, elas se originam ou se originavam exatamente dos germes, dos micro-organismos. Então, ele é exemplo de Leonardo da Vinci. Ele era um curioso, um observador. Ele gostava de analisar, ele gostava de estudar as coisas, ele era aquela história, né? Ele queria saber o porquê do porquê das coisas. Então, ele trouxe um grande arcabouço de conhecimento para a física, para a química, físico-química, né? Uma grande dedicação, uma grande vitória não só para a medicina, mas também para a indústria alimentícia mundial naquela época, né? No século XIX, e ajudou, logicamente, a biologia e também a medicina. Então, ele foi conhecido pelo seu trabalho na teoria germinal das doenças, ou seja, que as doenças eram causadas pelos micro-organismos. E ele descobriu a partir do momento da fermentação esta de alimentos e bebidas como vinho e leite. Então, ele viu nesse momento que, do mesmo modo que eram fermentados o vinho e o leite, as enfermidades também aconteciam, essas mesmas fermentações que, vamos dizer assim, tipo o mofo, eram responsáveis pelas enfermidades não só nos seres humanos, como também nos animais. Então vocês imaginem isso pleno século XIX, né? Usar uma expressão até um pouco chula, o cara ter essa noção, né, maravilhosa a respeito, só sendo um iluminado, né, a respeito disso. Então ele passou a desenvolver o processo de pasteurização, isso no ano de 1864. Então, ele trabalhou no desenvolvimento das vacinas, logicamente, ele criou a vacina contra a cólera aviária, a vacina contra a raiva animal, né, importantíssimo, e também fundou o Instituto Louis Pasteur sobre doenças infecciosas. Ele veio deixar o palco da vida em 1895, mas deixou um grande trabalho dentro da microbiologia, da imunologia e também da virologia. Então, os nossos eternos agradecimentos a esse grande gênio que foi também Louis Pasteur. E finalizando o nosso trabalho de hoje, o nosso vídeo de hoje, que outros virão, eu quero falar aqui sobre engenharia, já que falamos no início do vídeo sobre Leonardo da Vinci, que foi um grande engenheiro, um grande arquiteto. Eu quero falar aqui com vocês sobre a Torre de Pisa. Não é a Torre de Pizza, é a Torre de Pisa. E a Torre de Pisa é um enorme monumento que fica lá na Itália, que foi construído em 1173, ou seja, no século XII, para ficar lá no campanário, né, da Catedral de Pisa, na Itália. Sendo que desde a construção que essa torre ela sofre um grave problema. Ela é inclinada, vocês podem ver depois aqui do vídeo, vocês vão lá para o Google e vocês verão que essa torre ela é inclinada. E essa inclinação ela vem por uma série de motivos. O principal deles é uma questão de um solo muito instável, e que eles usaram na construção da mesma mármore branco, e o mármore branco ele é muito pesado. Então o lado dela é corretinho, mas o outro lado não, então fez essa envergadura. E é exatamente essa envergadura que chama a atenção de turistas
Não só que vão até lá, mas os turistas que vêm hoje na facilidade da maravilhosa internet. Então, a Torre de Pisa, ela fica estabilizando o solo, ela é estabilizada pelo solo e, obviamente, gera esta inclinação. E hoje, né, com o avanço da engenharia, ela não cai. Ela se torna um monumento muito curioso para os turistas. Ela é um dos monumentos arquitetônicos e de engenharia mais famosos do mundo. Ela tem cerca de 56 metros de altura e quase 4 graus de envergadura. São cerca de 294 degraus que existem nessa construção. Então, meus amigos, é como eu sempre digo, não fiquem só aqui nesse bate-papo, nessa videoaula que nós estamos fazendo aqui. Busquem. Vão lá no Google, vejam a Torre de Pisa, busquem mais informações, porque isso tudo é muito legal, é muito bacana. Busquem também mergulhar em Leonardo da Vinci, o que foi que ele fez, o Louis Pasteur também, tudo detalhadinho sobre as suas obras, sobre os seus trabalhos. E eu vou continuar aqui no meu trabalhinho de formiguinha, mas sempre enaltecendo os grandes nomes da história mundial e nas mais diversas áreas que eles atuaram e hoje facilitam a nossa vida, a nossa existência, porque algumas décadas, alguns séculos, eles usaram isso aqui para funcionar. Usaram o cérebro e o talento e o dom que foi dado pelo divino. Muito obrigado a todos vocês e até o nosso próximo vídeo.